Amém. Paz do Senhor, bom dia. Amém. Queridos, eu queria compartilhar, na verdade, com vocês uma palavra que Deus trouxe ao meu coração. Quando o pastor disse para eu trazer a palavra, eu estava, na verdade, naquele momento orando. E às vezes a gente tem alguma coisa preparada, né? A gente tem ali um caderninho, a gente tem algumas coisas preparadas. Mas eu senti no meu coração que não era aquilo. Não era nada daquilo que tinha ali. E eu disse ao Senhor: o que o Senhor quer falar conosco, Pai? O que o Senhor quer ministrar conosco nesse tempo? E eu acho lindo, né? O Val falou aqui na frente que Deus tem um novo tempo. E eu creio nisso. Deus tem um novo tempo para nós, Deus tem um novo tempo para a igreja. Deus quer fazer algo diferente, Deus quer trazer um novo mover, um avivamento para as nossas vidas. Eu creio que isso é uma verdade de Deus. Então Deus vai falando, né? Ele vai completando a obra dele. E assim que eu perguntei para o Senhor: Pai, o que o Senhor deseja compartilhar conosco, comigo e com você, a tua igreja? O que o Senhor deseja compartilhar conosco? Ele disse assim para mim: quem se importa? Falei: quem se importa? É o tema, eles não colocaram aqui ainda. Mas eu dei esse título, né? Porque na verdade ele me deu esse título, né? Quem se importa? Na verdade, se importar é se envolver, se interessar, se comprometer. Talvez é isso que Deus fez e está fazendo na tua família. Num tempo em que existe um corre-corre. Todo mundo tem muitos afazeres. E alguém de idade precisa, adoece, vocês são uma família que se compromete. Talvez Deus queria que vocês se comprometessem de uma outra forma. Que vocês se envolvessem de uma outra forma. Para aquilo que Ele desejava fazer no relacionamento de vocês enquanto família. Então eu creio que isso é o que Deus tem para esse tempo. Porque eu creio que não tem como ter avivamento, um novo tempo, sem as pessoas se importarem umas com as outras. Sem as pessoas se envolverem umas com as outras. E nós vemos que lá fora, nós vivemos um tempo aí de muita frieza, de muita indiferença, onde, como eu disse, há um corre-corre, todo mundo está preocupado com os seus problemas, com o seu ativismo, com as suas coisas. Nós estamos assim. E as relações, às vezes, vão ficando cada vez mais distantes, cada vez mais indiferentes. Vai ficando cada vez mais frias. E o Senhor nos alerta. Lá em Mateus 24:12, ele diz assim, ó: nos últimos tempos, o amor de muito se esfriaria por se multiplicar a iniquidade. É isso que nós vemos. Nós vemos a iniquidade se multiplicando. Por conta dessa iniquidade, de tanta atrocidade acontecendo, o amor de muitos esfriaria. Engraçado que ele diz assim, o amor de muitos. Ele não diz que é o amor do descrente, do ímpio, daquele da religião não sei das quantas. Ele diz o amor de muitos. E nós, isso é um alerta para nós enquanto igreja. Para que nós não façamos parte desse povo que ele chama de muitos. Para que o nosso amor, para que o amor de Deus que nos envolveu e nos envolve, não se esfrie, para que a gente se importe uns com os outros, para que a gente se importe com as pessoas ao nosso redor, para que a gente não haja com indiferença. Sabe, às vezes ao teu redor, ao teu lado, tem alguém necessitando de algo. Como você reage? Como você faz? Como têm sido as suas relações? E as minhas relações? Superficial, a gente não vê as relações se aprofundarem. E tornou-se cada vez mais comum a gente se acostumar com as tragédias que a gente vê. A gente liga a televisão, a gente vê esses programas, né, que eu falei, meu Deus, se apertar um pouquinho mais, sai sangue. É terrível, umas notícias terríveis. E eu lembro que uma vez, eu assistindo uma dessas notícias terríveis, eu falava, nossa, eu estava diante da televisão, não sei se estava comendo alguma coisa, eu perdi a vontade de comer.
E eu olhei aquilo, e aquilo tocou tanto o meu coração, eu comecei a orar, eu fico olhando esse programa, no fim eu acabo assistindo televisão e orando para a situação que eu falo, meu Deus, parece que a gente está tão distante, e a gente acha que aquele problema não é nosso, mas de alguma forma, pelo menos, eu falo assim, pelo menos eu acho que eu posso me envolver, nem que seja na oração. E eu lembro que, eu não lembro exatamente qual era o problema, sei que envolvia a polícia, alguma situação, aquilo me pegou de uma tal maneira que eu intercedi naquele momento, e daí um tempo a reportagem voltou falando que o problema tinha sido resolvido. E eu não sei porquê, eu tinha uma convicção de que era minha oração. Sabe? Eu acho que aquilo foi uma experiência de Deus, porque eu assisto várias outras coisas que eu oro, eu não tive essa mesma sensação, embora eu creia que o poder da oração funciona. O poder de se importar, seja em que nível for, ele funciona. E também, uma outra vez, eu comecei a perceber que eu passava em frente à televisão, as situações, e às vezes a gente está com tanto problema na vida da gente, que o problema alheio, a gente fala, eu não quero, já não aguento mais, não aguento nem os meus, eu vou dar conta dos outros, não. Se vire aí, deixa para lá, não dou conta de ajudar ninguém, não. E eu peguei, aquilo não me chocava mais. As mensagens que passavam pareciam normal, e é isso que tem acontecido hoje. Nós estamos vivendo o que Deus falou dos últimos tempos, o amor de muitos esfriaria. Às vezes a gente liga a televisão, vê que isso é comum. Isso é normal, tem acontecido aos montes. E aí a gente corre risco de nos tornar insensíveis. Insensíveis a nós mesmos e insensíveis ao nosso próximo. A quem está ao nosso redor. Eu lembro que... deixa isso para depois, eu conto depois, mas, na verdade, Jesus, Ele se importou com nós. Ele se importou conosco, não é verdade? O ápice da importância que Ele nos deu, do envolvimento que Ele teve com a humanidade, com os seus filhos, foi a cruz. Uma expressão tão grande de amor foi a cruz por nós. Se entregando por nós, pelas nossas iniquidades. E antes disso, a gente vê a caminhada dele, ele nos ensina, ele nos mostra que ele se envolveu. Ele se envolvia com as pessoas. Por onde ele passava. E não existia preconceito. As pessoas daquela época, por exemplo, não se envolviam com o samaritano. E ele foi encontrar a samaritana. Ele conversou com ela. Aquela mulher que tinha muitos maridos e nenhum deles era dela. Aquela mulher podia morrer apedrejada. E ele fez o quê? Ele estendeu a mão para ela. Ele foi contra todo um sistema por se importar. Por amor, por compaixão. Assim também ele fez com Zaqueu. Alguém que parecia, na época, muito bem visto financeiramente, não no sentido da profissão. Que parecia ter tudo, mas que não tinha Jesus. E ele fala, eu quero entrar na sua vida. Jesus se importa, não só com ele, mas com a família dele. Ele fala assim, eu me importo com você, eu quero entrar na sua vida e eu quero estar contigo na sua casa, na sua família. Ele se envolvia. E depois a gente vê lá, vamos abrir em Lucas 10, a gente vê ainda a respeito do samaritano, a parábola do bom samaritano, que é bem conhecida. Nesse contexto, um mestre da lei, geralmente eram os fariseus, o mestre da lei, interroga Jesus. Ele, na verdade, prova Jesus. E muitas vezes as pessoas lá fora vão nos provar enquanto sendo filhos de Deus, aquele que expressa o amor de Jesus. Amém? Lucas 10, 25. Jesus também ensinou, ele se envolveu com esses, com os doutores da lei. E nessa passagem ele diz assim, levantou-se certo doutor da lei, que querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe, mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu, o que está escrito na lei? Como a lês? Respondeu-lhe o homem, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse, respondeste bem, faze isto e viverás.
Até aqui, esse homem veio provando Jesus, e muitas vezes a gente vai e quer pregar a palavra de Deus, a Bíblia. Você precisa aceitar Jesus, porque senão você vai para o inferno. Você tem que ir lá para a igreja, você tem que... Às vezes a gente vem com muita teoria, com muita letra. Não que a gente não tenha que pregar, irmãos. Não que a gente não tenha que vir com a letra. Mas só a letra mata. O Espírito Santo de Deus, que nos constrange a amar e a nos envolver, é que vivifica. É que torna vivo e transforma todas as coisas. E aí esse doutor da lei pôs Jesus à prova e ele falou assim, né? Quem é, né, o meu próximo? Aí Jesus também vai responder, mas antes ele fala assim, respondeu o homem, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E hoje nós vivemos relações onde nós somos, às vezes, muito feridos, por muita desestrutura que acontece, e às vezes nós não conseguimos nos valorizar e nos amar. E se nós não nos valorizamos, não nos amamos, fica difícil de valorizar quem está ao nosso lado. Fica difícil de amar quem está ao nosso lado. E se fica difícil de amar, de se envolver, de se importar, de ter um contato físico com quem está do nosso lado, que nós vemos e que nós tocamos, quem dirá com Jesus, que nós não vemos, mas que nós sabemos que é real com quem nós nos envolvemos. O autor da nossa vida. O amor, ele é atitude. Ele é atitude que nós vemos numa colheita de coisas boas, benignas. E aí, a gente se pergunta, mas quem é o nosso próximo? Como ele perguntou, mas quem é o meu próximo? E ele vai contar uma historinha. Será que o meu próximo é só quem está do meu lado, na minha casa? Ele diz assim, no verso 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais os despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou os 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que mais gastardes com ele, eu te pagarei quando eu voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus, vai e faze da mesma forma. Então, a gente vê aqui que ele faz esse questionamento. Quem é o meu próximo? E aí Jesus discorre uma historinha falando dos levitas, falando dos sacerdotes e falando do samaritano, que eram pessoas que os judeus não se envolviam com eles, porque era um povo miscigenado com outros que eram idólatras, que cultuavam outros deuses e eles não aceitavam. Então, eles eram rejeitados pelos judeus. E Jesus escolhe um samaritano para colocar no meio dessa história para falar com eles. Porque quando ele fala assim, olha, você sendo mestre, você se envolve com aqueles que são seus, com aquele que é comum a você. Com aquele que estão junto contigo, seja ali na igreja, seja no templo, seja na sua casa, seja no seu trabalho, aqueles que estão muito próximos, ou aqueles com quem nós nos identificamos muitas vezes. Como sacerdote, nós às vezes entendemos, eu estou aqui, eu preguei, eu fiz, eu falei, a gente tem que pregar mesmo, a gente tem que fazer, mas não basta.
Nós devemos até pregar e fazer nos importando com aquilo que Deus deseja, com aquilo que o meu irmão necessita, com aquilo que às vezes nós necessitamos, porque às vezes a gente não se importa com a gente mesmo, a gente se ignora. Então, ele coloca uma outra pessoa no contexto. Ele fala, o teu próximo não é só aquele com quem você está próximo. E um detalhe, às vezes quem está tão próximo e convive conosco na nossa casa, às vezes está tão próximo e tão longe ao mesmo tempo, que às vezes nós não enxergamos a necessidade deles. Nós não conseguimos fazer algo por eles. Está aí para a gente ver a situação das famílias, da sociedade, de uma forma geral, totalmente desestruturadas, tantas atrocidades acontecendo dentro das casas. Pai matando filho, a gente sabe que isso é Bíblia. Nós estamos caminhando para o fim, a gente vê isso. Desonrando. A gente vê tanta solidão, tanta depressão, tanto suicídio. Isso tem se agravado. E às vezes a pessoa está tão próximo da gente, e as crianças são tratadas, de repente são criadas na rua, e a gente não se importa com uma necessidade, talvez um olhar, um toque, de comer, de beber, se tomou banho. Estou falando de coisas básicas, porque é isso. A gente vê assim, quem se importa, parece uma frase tão simples, não é? E é uma frase muito simples de ser lida, de ser falada, mas e de ser vivida? A gente sabe que não é tão fácil assim. E aí ele coloca um samaritano na jogada, na historinha ali, e ele fala assim, quem te parece que foi o próximo deste? Né? E ele responde assim, o que usou de misericórdia para com ele? Ele nem responde o samaritano. Né? Às vezes a rejeição, às vezes o preconceito, né? Não permite dizer, não, se ele está me falando, eu vou ter que responder o que é correto. Né? É aquele que usou de misericórdia, era o samaritano, era aquele que foi rejeitado. Este homem foi quem se importou, foi quem levou azeite, quem levou vinho, quem enfaixou as feridas, quem carregou ele, quem pagou a conta dele. Foi ele que fez. É alguém que pensa, que sente, que está lá fora, que não conhece o amor de Deus. Mas que se importa. Tem muita gente lá fora que ainda se importa. A gente vê outras pessoas ajudando outras e às vezes nós aqui ajudamos. Mas será que de fato nós nos importamos, nós nos envolvemos? Então, o samaritano foi a resposta que o doutor teve, né? O doutor da lei teve através de Jesus. Então, o nosso próximo, às vezes não é alguém que está tão perto, é alguém que a gente nunca viu, que a gente não tem um contato tão próximo, ou que talvez a gente nem se identifica tanto, mas continua sendo nosso próximo, nosso irmão. Alguém para se chamar de irmão, que Jesus deseja que o conheça como Pai, e que venha para essa família e nos receba Jesus e nos receba, e seja feita uma família e sejamos irmãos. Como eu disse, se esse samaritano, ele tinha uma ajuda, ele tinha azeite e vinho, quem dirá nós? Nós temos azeite, nós temos vinho. Azeite fala de alimento. Nós temos algo a dar, algo a oferecer para sustentar. Azeite também fala de cura. Nós temos a unção de Deus que cura. Vinho fala de alegria, expressa o sangue de Jesus, que liberta, que salva. A alegria, uma nova vida. Nós temos. Aí, aqui nesse versículo 33, ele diz assim, mas um samaritano que ia de viagem, chegou perto dele, e viu e moveu-se de íntima o quê? Compaixão. E a compaixão? Porque do que adianta eu ter o vinho e eu ter o óleo,
Mas eu não me importar. Eu não ter compaixão daquele que necessita. E passar de largo. O que adianta? Eu vou guardar para mim, o óleo vai ficar ranço. A compaixão, muitas vezes, vai custar o teu tempo, o teu dinheiro, como custou o dele aqui. A atenção, a disposição. Carregar o outro, sair da zona de conforto. Não discriminar. A compaixão. Na verdade, a compaixão é a gente se identificar com a necessidade, com o problema do outro, se colocar no lugar do outro e ter o desejo, ser compelido por amor, para querer ajudar, para poder fazer algo a favor. Isso é compaixão. E a Bíblia diz que esse samaritano foi movido de compaixão. E ele diz para aquele que é doutor da lei, para nós hoje, aqueles que conhecem a ele, falar assim, vai e faz a mesma coisa, tenha compaixão, leva vinho, leva óleo, mova-se, faz alguma coisa. Eu lembro que a semana passada, eu fui no supermercado e eu estava a pé. Na verdade, o Ricardo me levou, ele me deixou lá e eu fiquei a pé. E eu fui passar assim como chama lá? Na máquina, não, no caixa, isso. Eu fui passar no caixa, na minha frente tinha uma mocinha. Aquela moça estava branca, pálida. E eu fiquei olhando aquela situação e aquilo, né? O Espírito Santo vai te dando aquele incômodo, né? Que enquanto você não faz alguma coisa, não tem jeito. E aí eu falava, meu Deus, mas como assim, né? Eu vou chegar para a pessoa que nem tenho... Não parece ser o meu próximo, porque não é quem eu tenho relacionamento curto, próximo, não distante. E aí eu não aguentei, chegou assim, eu falei assim, tudo bem? Ela olhou para mim, segurando, ela se segurava debruçada assim, não, eu estou muito mal. Eu não estou aguentando de dor. E eu já fui no médico. E eu não sei, eles me deram um remédio e eu fui conversando com ela. Mas você não pode ficar assim. Eu coloquei a mão nela, ela suava frio. E ela já estava saindo, não tinha muito. Sabe quando a pessoa vai se retirando? Às vezes não tem como muito você fazer. A pessoa está indo, eu sem carro, nada. Eu estou sem carro. Não, eu moro aqui próximo. Mas você precisa de se tratar. Falei, olha, foi muito rápido. Então eu disse, olha, que Deus te abençoe. Que Ele te restaure. Sabe? Ela olhou para mim, o olho dela já cresceu e falou, obrigada. Sabe, a pessoa ficou constrangida. Ela falou, obrigada. Obrigada por se importar. Às vezes, as pessoas estão esperando só isso, só uma palavra. Um toque seu. A Bíblia diz assim em Romanos 10:15. Quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz. Dos que anunciam alegre novas coisas boas. Então, os nossos pés, aqueles que conhecem ao Senhor, são formosos. Nós temos o vinho, o óleo, nós temos a paz de Cristo para ser anunciada. E nós podemos anunciar algo novo, algo bom, algo alegre, trazer esperança àquele que não tem mais esperança. Trazer alívio para a dor. E será que nos nossos pés tem ido aqueles que necessitam? Aqueles que precisam? Será que o nosso coração tem sido tocado com aquele que está ao nosso redor? Mesmo que a gente nunca viu na vida. A internet está aí. Usa a internet para tanta coisa. Tanta coisa. Na época, antes do Facebook era o quê? O Orkut, né? Eu lembro que uma vez eu sonhei com o nome de uma mulher, nome e sobrenome, e eu sonhava que eu orava por ela. Eu orava por ela, e eu acordei dessa forma, aquilo me incomodou, eu acordei, eu continuei orando por essa pessoa. Eu falei, mas será que essa pessoa existe? Eu fui no Orkut, fui procurar.
A pessoa existia e a pessoa era crente, acho que lá do Rio de Janeiro. Devia estar passando por alguma coisa. E Deus, em sonho, dormindo e depois acordado, me tocou para interceder por uma pessoa que eu nunca vi na vida, que eu nem sabia se existia. Ele me deu nome e sobrenome. Olha que tremendo. Olha como Deus se importa. E como Ele move os seus filhos com o coração dele no teu coração. Para se importar com aqueles que estão perto e aqueles que estão longe. Às vezes, como eu disse, do filme. Eu assisti um filme, aqueles que mostram eu não lembro o nome do filme, às vezes eu não guardo, que mostrava a situação do Brasil. A situação do Lava Jato. Aquilo me assustou tanto de ver os detalhes. E naquele filme, não era um filme de romance não, mas eu chorei. E eu não conseguia fazer outra coisa, a não ser diante da tela, olhar e falar, Deus, é isso aqui que é minha terra. É isso aqui que nós temos vivido. E eu comecei a orar pelo Brasil. A se importar com essa terra, com aquilo que a gente vive. Às vezes a gente assiste um filme de romance, chora e tal. Mas e depois dali? E depois da tela? O que a gente faz? Nós temos que ficar atentos. O Senhor nos chama a estar atento, a não se esfriar. A não fazer parte desse muito que Ele diz. O amor de muitos esfriaria. Ele nos chama a nos envolvermos. Ele nos chama para fazer a diferença e não agir com indiferença. Em 2 Timóteo 3,5 diz assim, que nos últimos tempos, as pessoas, elas serão egoístas, orgulhosas, amariam mais ao dinheiro, desobedientes aos pais, rebeldes, desleais, ingratos, desnaturados, sem autodomínio, ferozes, violentos e amariam mais os prazeres do mundo do que a Deus. Isso tudo descreve a frieza. Nós não podemos fazer parte disso. O mundo parece um sistema muito forte que nos quer impelir para agirmos de uma mesma forma. Só que nós não somos chamados para agir desta forma. Romanos 12:2 nos fala para nós não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados na nossa mente pela transformação e a renovação pela palavra. A palavra foi escrita há tanto tempo e ela é tão atual. Ela fala tanto de relacionamento, ela fala tanto de amor e de compaixão. Não se conforme com a frieza desses últimos tempos. Faça a diferença. 2 Coríntios 3, do 1 ao 5, diz assim, não precisa abrir. Vós sois cartas de Cristo, escrita não com tinta, em tábuas de pedra. Desculpa, vou ler de novo. Vós sois cartas de Cristo, escrita não com tinta em tábuas de pedra, mas com Espírito do Deus vivo em tábuas de carne, do coração humano. No verso 5 diz assim, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, nós somos cartas vivas de Cristo, vivas. Às vezes nós pregamos a palavra, mas o que nós temos vivido, o que nós temos expressado? É a nossa vida que é a carta. Porque Paulo estava falando aqui, estava apresentando, falando, vocês não precisam de apresentação. O Espírito de Deus que há em ti, Ele mesmo imprimiu em você, no seu coração, com o próprio Espírito dEle. E o que você tem anunciado dEle? O que nós temos anunciado dEle? O que nós temos expressado a respeito dEle, aqui e lá fora? Não que sejamos perfeitos, irmãos. Porque a Bíblia mesmo fala aqui, que a nossa capacidade muitas vezes vem de Deus, nós não somos perfeitos. Às vezes nós estamos distraídos com tantas coisas. Mas a capacidade vem dEle. Ele é quem nos capacita. Só que a Bíblia está falando de coração.
Ele tem algo impresso no nosso coração. Mas talvez o nosso coração foi tão afetado por traumas, por decepções, por situações, está tão ferido, que talvez as nossas feridas gritem mais alto do que aquilo que Deus imprimiu no nosso coração. E às vezes as pessoas veem em nós o amargor, a dificuldade, a tristeza, ao invés de ver a novidade de vida, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então nós precisamos de Deus para curar o nosso coração. Nós precisamos de ser restaurado nos nossos corações. Nós precisamos querer ter compaixão do próximo, mas nós precisamos amar a nós mesmos. Nós precisamos ser restaurados para que a gente dê conta de amar o próximo, inclusive a Deus, para que Deus continue falando conosco, continue nos dirigindo, para que o poder dele seja essa carta viva que anuncia ao mundo o amor, a compaixão, quem ele é. Porque quem ele é isso. Ele é amor. Ele é compaixão. E muitas vezes você não precisa pregar a palavra, a expressão. Tem pessoas que te constrangem, não tem? Um abraço de uma pessoa que vem de Deus, muitas vezes te constrange. Fala, nossa, mas essa pessoa é tão diferente. Eu não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi. Nossa, que abraço diferente. Não é um abraço comum, porque o Espírito de Deus está em você. Quando você abraça pelo teu afeto, por se importar, mas o Espírito de Deus através de você também abraça. E isso faz muita diferença. É um abraço que pode curar. É um abraço que pode restaurar. Aí, pode dizer assim, mas e se nós, com tanto amor de Deus, nos depararmos com a frieza e a dureza dos corações lá fora? Porque é isso. Deus nos sacode aqui e fala, olha, não se conforma não. Continue sensível às situações. Muitas vezes vai custar um choro. Não que a gente, por ter o Espírito Santo, a gente não vai sentir a indiferença do outro, o quanto os outros nos ferem, nos toca. Mas a questão é como nós vamos reagir. Se eu tiver com o coração sangrando, imagina como vai ser a reação. Mas se Deus, com o amor dele, tiver restaurado o meu coração, e a expressão dele, quando alguém vem e toca com a indiferença, ou com a arrogância de diversas formas, a nossa resposta pode ser diferente. Algumas vezes eu me senti muito afrontada, e eu falei assim, meu Deus, se fosse em outra época, eu acho que eu não suportaria. E eu vi nitidamente o quanto Deus trabalhou na minha vida, e o quanto dele que foi expressado, que situações, palavras e coisas que não veio de mim, mas veio dele. E aí a gente sai muito melhor da situação. Você fala, meu Deus, como o Senhor é lindo. Como o Senhor é tremendo. Então, mesmo se a gente se deparar, que a gente vai se deparar com a dureza, com a frieza lá fora, com a maldade, não dependa de você ser bem aceito para você aceitar. Para você ir abraçar, para você ir e fazer alguma coisa. Quando nós nos importamos com os outros, nós não devemos nos incomodar se não formos correspondidos ou maltratados. Pessoas com coração frio ou endurecidos, elas precisarão do fogo do amor de Deus que há em nós para quebrantar, para derreter o gelo que há no coração dela, porque as pessoas lá fora não sabem. É um sistema que você vai vivendo, parece que é comum. Porque está tudo assim. E se nós não nos despertarmos, a gente cai nessa. É o que Deus não quer de nós. Nós não podemos nos conformar. Nós devemos ser aqueles que vai estar lá fora fazendo a diferença. E quando alguém vem, você abraça, já abraçou alguém que ficou assim, ó? Né? Você fala, meu Deus do céu, parecia uma geleira, né? Eu já abracei pessoas assim. E eu falei, meu Deus, eu acho que eu não passei nada. Eu acho que eu fiz mal de ter ido, porque a pessoa parece que nem me correspondeu. E depois eu vi o quanto aquele abraço significou para a pessoa. Ela, talvez, pela concepção, história de vida, a situação dela não sabia corresponder. Mas aquilo significou tanto para ela,
tanto. Então a gente não sabe o quanto positivamente a gente pode afetar o outro. A gente não depende da reação do outro para saber disso, ainda que o outro ache ruim. Continue amando, continue se importando, continue agindo com compaixão. Como eu disse, muitas situações o poder não vem de nós mesmos. Muitas vezes é Deus quem nos capacita. Através da unção dele, lá em Isaías 61, ele diz isso, né? O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para algo. O Senhor nos unge, ele nos fortalece, ele nos capacita com um propósito, para alguma coisa. Então, ele me ungiu para quê? Para eu pregar as boas novas, uma novidade de vida, uma vida eterna. Pregar a respeito de Jesus, do amor de Jesus. Restaurar o coração ferido. Libertar aqueles que estão presos, cativos no engano, nas trevas. Consolar aqueles que estão tristes, trazer óleo de alegria. Olha o óleo. Restaurar os lugares que foram devastados. As pessoas que se sentem devastadas, desesperançadas, que estão à beira de cometer uma loucura. O Senhor nos ungiu, Ele me ungiu e Ele te ungiu para isso. A questão é não deixarmos o nosso coração se esfriar. Para que a gente consiga se importar com o outro. Para que a gente consiga se relacionar até mesmo com Deus. Para entender qual é a direção que Ele quer nos dar. Para aquilo que Ele quer mover a nossa vida. E para aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, inclusive. Então, aquilo que de graça nós recebemos, irmãos. Pela graça nós recebemos, nós devemos compartilhar. Nós devemos dar, nós devemos sair da nossa zona de conforto. Das nossas limitações, das nossas dificuldades, porque às vezes nós não fazemos por limitações internas. Ai, que vergonha. Eu vou chegar e perguntar como você vai. Eu vou chegar e vou... Ai, a pessoa vai achar que eu estou intrometendo na vida dela. Quando, na verdade, você está se importando, é difícil, é diferente. Você chegar e estender a mão e dar um abraço... Ai, mas que vergonha, que a pessoa vai achar de mim, vai pensar de mim, vai achar que eu sou doida. Que pense, que deixe, mas faça algo. Faça algo. Às vezes nós damos desculpa a alguém, pode ser alguém, às vezes até bichinha. Estou vendo a Dark aqui, ela pega os bichinhos às vezes na rua, às vezes até bichinha, a gente não aguenta. A gente fala, eu tenho que fazer alguma coisa, e às vezes eu estou indo para o meu trabalho, eu falei, agora eu vou chegar atrasada. Eu não posso, porque eu estou indo para o meu trabalho, não vou fazer nada, não vou me envolver não. E às vezes não tem mais ninguém que viu aquela situação, só você. E ainda que tem um monte de gente ali, você tem algo diferente. Às vezes a gente coloca desculpas para a gente deixar a nossa consciência tranquila. Eu não vou compartilhar desse dinheiro porque meu filho vai ficar sem o leite da semana. A minha despensa vai ficar vazia e vai saber se semana que vem eu vou ter que comer. Queridos, quando você dá, você recebe. Se você se importar com o próximo, que é o que Jesus mais deseja, você acha que Ele não vai se importar contigo, com as suas causas? Então, às vezes, nós temos que parar de dar desculpa para nós mesmos, com relação aos outros, com relação a se importar. E como eu disse, às vezes o se importar, a compaixão, ela está nas coisas simples, um estender de mão, um abraço, uma palavra, um sorriso, uma atenção, um ouvir, uma oração de fé. Que pode mudar uma situação, umas circunstâncias. Na onde eu trabalho, tinha uma pessoa, não tem mais, ela trabalhou lá. E aquela pessoa era uma pessoa que se colocava bem distante. Se você olhasse para ela, ela era toda tatuada. Não está filmando, né? Ela era toda tatuada, usava piercing, usava aquelas roupas negras e ela tinha um outro jeito de pensar, embora ela fosse filho de crente. E aquela moça entrou ali e aquilo no meu coração, de alguma forma, eu sentia algo que eu tinha que me aproximar. E ela não... Mas eu me aproximava mesmo assim. Toda vez eu insistia. Eu me aproximava com uma palavra, eu me aproximava com um olhar, eu me aproximava com um sorriso, eu me aproximava com um abraço. E aí ela foi ganhando confiança, ela vinha e conversava comigo.
E as ideias dela, né? Tinha algumas ideias, e aí eu brincava, tinha algumas coisas que eu colocava para ela, assim. E ela foi mudando. E ela foi mudando. E sempre que ela vinha, ela parava na minha frente e esperava que eu abraçasse ela. Aí eu chegava e eu abraçava ela, eu apertava mesmo. Porque hoje, às vezes, a gente vê um abraço e fala assim, vamos abraçar o próximo. Aqueles 3 tapinhas assim, né? Abracei. Isso não é abraço. É abraçar. É se envolver, é com vontade. Né? Aí ela vinha, e eu sempre falava, eu consegui orar com ela. Porque um dia ela estava tão ruim, ela correu para a minha sala, ela deitou, eu falei, pode ficar aqui. E eu fiquei sozinha com ela, eu consegui pregar para ela. Eu falei, eu sei, minha mãe era crente, eu conheço a palavra. Eu falei, então faz uma oração comigo. E eu fiz ela fazer a oração aceitando Jesus. E ela falou, eu não posso, porque ela tinha envolvimento com outras coisas. Eu falei, você pode. E eu fui conversando com ela. E ela fez oração, entregando a vida para Jesus. E toda vez que eu a encontrava, ela vinha, ela conversava, abraçava. E ela foi ficando mais clara, as vestes dela, o jeito dela. Então, às vezes, você é a carta viva. Simplesmente você se aproximar, você se relacionar e expressar o amor de Deus, quem é Deus, a sua palavra, através de quem você afeta a vida da outra pessoa. Aí ela não está mais lá. E ela chorou muito. E um dia eu encontrei ela na praça. Ela veio correndo, e veio me abraçar. Ela que me abraçou. Ela falou, e ela chorou. Aí, o namorado dela estava perto, virou e falou assim, que saudade que eu estava do teu abraço. Eu não te falei? O que eu te falei? Daquele lugar, a coisa que eu mais ia sentir saudade era desse abraço. E ela chorava. Com isso, o meu coração quebrou. Vale a pena se importar. Vale a pena se envolver. Ainda que isso custe. Alguém te rejeitar, vale a pena. Sabe? Nós temos azeite, nós temos vinho. Nós temos que ser ousados, nós precisamos de ter compaixão. Nós não podemos nos conformar com os últimos tempos. Nós não podemos nos conformar com a frieza que existe. Em Ezequiel diz assim, meu tempo está indo, vou rapidinho. Ezequiel diz assim, 36, 26, diz assim, dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um novo espírito. Tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ele nos dará um coração sensível, de carne, que se importa. E um novo espírito, o espírito aqui está com letra minúscula, um novo ânimo, uma nova vida. Porque depois ele continua falando, né? Porei dentro de vós o meu espírito. Ele modifica o meu espírito, o meu sentido de vida e o espírito dele habita em mim. Para que eu ande, para fazer lá com que eu ande segundo os seus estatutos e guarde os seus juízos. Eu achei lindo algo que Deus diz a respeito de uma cidade, mas nós eu creio que nós somos uma cidade dele, né? Nós somos povo dele, a respeito de Israel, e eu creio que isso é para nós, porque ele diz assim, no verso 33 de Ezequiel, assim diz o Senhor Deus, no dia em que vos purificar de toda a vossa maldade, então farei com que sejam habitadas as cidades, sejam edificados os lugares destruídos. A terra destruída a terra destruída se lavrará, em vez de estar desolada, aos olhos de todos os que passam. Dirão, essa terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades solitárias e desoladas e destruídas estão fortificadas e habitadas. Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas, aplainei o que estava devastado. Eu, o Senhor, disse e o farei. O propósito de Deus é esse. É reconstruir, é restaurar, é trazer vida. Aquilo que estava quebrado, aquilo que estava destruído, aquilo que é difícil, aquilo que é solitário, é fazer habitar
em unidade. Amém? Glória a Deus. Então, que nós sejamos os pés, esses pés formosos que levam as alegres boas novas, a restauração, aquele que necessita. Mas às vezes nós precisamos dessa restauração ainda. Existem áreas das nossas vidas que precisam ser visitadas por Deus. Que a gente não haja com uma autodefesa de se trancar no mundo e ficarmos solitários, não nos aproximarmos dos outros. Mas que deixe Deus trabalhar no nosso coração, para que a gente seja movido de íntima compaixão, para que a gente se aproxime das pessoas ao invés de se afastar. Amém? Glória a Deus.